Good night, boa noite. Boa noite para quem está vendo ao vivo. Para quem está vendo gravado, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Porque de madrugada falar bom dia é muito estranho. Fala, Ramon, tudo bom, meu querido? Saudade de você. Ah, em inglês aqui, pelo menos o good night vai. Que é good night é o tchau, né? Nem seria good night, seria good evening. Mas beleza, vamos nessa. Meu amor tá aí na área, deve estar com minha princesinha, bochechuda, cristalzinha. Então vamos nessa, gente. Hoje vamos falar. Hoje eu preciso da ajuda de vocês, deixa eu te falar. Eu tô fazendo com outro celular que não costuma aguentar a live, não. Ele começa a dar umas travadas, então me ajudem se esse aparelho der uma travada, me ajude e me fale aí se tiver a conexão estiver ruim. Alright? Aí, Ramon, pra você mais um aí. Alright. Vou começar a jogar um bocado de inglês aqui hoje. Hoje a gente vai falar de arquétipos. Alguns arquétipos. A gente falou de 12 arquétipos na semana passada, passando pela jornada do herói, arquetípica, e desde o início do desenvolvimento até o final do desenvolvimento desse herói. Lá a gente citou os 12, mas de maneira bem pontual. Hoje eu quero propor a vocês algo diferente, que foi até que surgiu da última live, que é a gente não falar rapidamente de 12, mas separar em áreas. Então eu separei na primeira área, que é a área do primeiro desenvolvimento humano. Então, o primeiro desenvolvimento humano se dá com esses 4 arquétipos. Eu trouxe aí, não propriamente o nome do arquétipo, mas a característica. Então, o nome do arquétipo é inocente, eu trouxe a inocência. O órfão, eu trouxe a orfandade. O guerreiro, eu trouxe a guerra. E o caridoso, eu trouxe a caridade. Então, eu trouxe propriamente as características fundamentais. Recapitulando, por que é importante termos uma percepção arquetípica da vida? Porque na vida há o real e há o simbólico. E muitas vezes o simbólico é muito mais forte para você e para mim do que o real. Como assim, Yang? Por exemplo, já que eu falei a palavra real, eu vou usar o real dinheiro. O dinheiro nada mais é do que um símbolo. Porque, no fundo, é um pedaço de papel e hoje é uma imagem que a gente vê no celular. Nem pedaço de papel tem mais. Quer dizer, tem, mas a gente não usa. Então, antes eu tenho tanto dinheiro quanto eu posso observar. Aqui no meu cofre, nas minhas terras, os meus bois. Hoje, isso por si só já é um símbolo. O dinheiro por si só hoje já é um símbolo. Porque hoje, até isso que era mais ou menos real, é simbólico. Boa noite, Lícia. Tudo bom, minha querida? Amanhã estamos juntos, viu? Depois de um tempo distante, amanhã estamos juntos no nosso encontro semanal. Então, a gente tem algo que aparentemente não tem tanto valor, porque é um pedaço de papel, o dinheiro, mas que o símbolo dele comunica valor. Então, o que eu quero trazer para vocês? Símbolos não são viagens de quem gosta de falar de filosofia. Símbolo é tudo. Fala, Nanda, tudo bom? Símbolo é tudo. Tudo. Então, a gente olhar o símbolo como uma realidade inferior já é um erro de largada. O que é que a gente está falando quando a gente está falando de arquétipos? Símbolos que influenciam na psique e no comportamento humano. Então, eu me comporto de uma maneira diferente de acordo com o símbolo que está guiando o meu comportamento.
E tem gente que se associa tanto ao símbolo que praticamente vira aquele símbolo. Tem gente que se associa tanto ao símbolo do inocente que acaba virando a pessoa inocente. E a pessoa inocente, e aí está o problema da gente viver o símbolo. O símbolo é para ser apreciado, para ser experimentado, psicologicamente falando. Então eu posso às vezes ser inocente, às vezes eu posso ser um guerreiro, às vezes eu posso ser um sábio, às vezes eu posso ser um bobo, às vezes eu posso ser um mago, às vezes eu posso ser um caridoso. E eu, como ser humano, de infinitas possibilidades, em inúmeros contextos, viver situações diferentes. Viver contextos diferentes. Vou pegar água aqui, gente, rapidinho, numa garrafinha top. Vocês vão ver, minha garrafa top demais. Tá aqui do lado, rapidinho. Que deu sede. E aí, vou ficar falando aqui com vocês com sede, não. Era pra ter pego a garrafa antes, mas não deu. Ó, garrafa top, linda. É da minha gata, ela deixou aqui. Eu tô... ela deve estar falando, meu Deus, não tô acreditando que você tá usando essa garrafa na live. Mas é o que temos, aí vou beber essa garrafa. Ainda tá velhinha aqui, ó. Não é a melhor garrafa para mostrar uma live. Aula 1 sobre como não fazer coisas na live. Não bote uma garrafa chamativa, ainda mais que tá desgastada. Mas se for fazer, que você possa resenhar com a garrafa. Vamos lá, gente. Então, pronto aí. O que é que eu fiz agora? Nem percebi, foi sem querer mesmo. Eu usei o arquétipo do bobo. Eu não sou bobo. O bobo do ponto de vista de diversão. É o bobo da corte. A leveza, a alegria. Então, eu aproveitei um contexto desfavorável para trazer algo favorável através do arquétipo do bobo. Então, o que eu faço, ou procuro fazer, é não ser refém de símbolos ou de arquétipos, mas poder utilizá-los a meu favor. E é isso que eu quero recomendar a vocês com essa série que começou semana passada e hoje é a continuação, mergulhando a partir de hoje em 4 arquétipos por noite. Então a gente vai falar dos 4 primeiros arquétipos essa noite, semana que vem os 4 segundos arquétipos e na última os 4 terceiros ou 4 últimos arquétipos. Hoje vamos falar do inocente, do órfão, do guerreiro e do caridoso. E assim como eu fiz na live da semana passada, mas um pouquinho diferente, assim como eu fiz na live da semana passada, eu vou falar do ponto de vista de desenvolvimento humano. Nascimento, crescimento e desenvolvimento e tal. Então eu vou falar nascimento, infância, adolescência, início da vida adulta. Mas diferente da semana passada, eu vou focar primeiro aqui no aspecto temporal de... falar nisso, quem fez o teste semana passada, que me pediu o teste, não mandaram para mim. Quem fez o teste, coloca aqui. Acho que eu mandei para a Alicia, eu sei que mandei para a Alicia, algumas pessoas talvez eu tenha mandado que estão aqui. E quem fez o teste, coloca aqui quais foram os 2 mais fortes e os 2 mais fracos. Os 2 arquétipos que bateram mais forte e os 2 que bateram mais fraco. Quem fez? Quem não fez, não bota. Faz o quê? Na próxima, me pede. Então, Lícia, recapitula esse teste. Bota aqui os 2 mais fortes e os 2 mais fracos. Então, diferente da outra live que eu ia arquétipo por arquétipo, agora eu vou pegar do ponto de vista de cronologia humana, nascimento, crescimento e desenvolvimento, esses 4, onde eles estão encaixados, e do ponto de vista depois mais arquetípico e psicológico, beleza? Vamos lá. O inocente é o primeiro arquétipo. Por quê? É o primeiro, quando a gente nasce, a primeira coisa que tem é uma inocência, uma confiança plena de que as coisas vão funcionar, de que alguém cuida de nós. Então, o que é uma criança na sua essência? Um ser inocente, que conhece pouco de maldade, que acha que sempre vai
vai ter alguém ou algumas pessoas dando um suporte. E muitas vezes, graças a Deus, é assim que flui. Graças a Deus, as crianças muitas vezes são super acolhidas e conseguem desenvolver de uma maneira muito, muito boa a sua infância. Outras vezes não, o que é um dano muito grave do ponto de vista psicológico. Muitíssimos problemas são vividos. Freud falava que todos, mas obviamente não são todos. Mas muitíssimos problemas que são vividos na nossa vida adulta foram sementes que começaram a ser cultivadas lá na nossa infância. Legal, Lícia. Bota os dois primeiros e dois últimos aí. Que eu já vou fazer uma leitura de sua alma. Então, depois que eu passo a inocência, o que é natural? Uma criança ser inocente, tal, e se desenvolver na inocência. Quando chega na pré-adolescência, a criança começa a ver aqueles cuidadores. Estou falando do processo mais natural possível, mais comum possível. Os cuidadores, eles começam, a criança que já não é tão criança, já, sei lá, 9, 10, 11 anos, já começa a olhar para os cuidadores como... Vamos lá, vou falar de pai e mãe porque é mais óbvio. Depois então a gente fala, Alicia, depois a gente fala. Não precisa colocar aqui não. Os pais, ele começa a olhar os pais e fala assim, rapaz, meu pai e minha mãe não são tão confiáveis assim. Não são tão confiáveis, porque eu confiei algumas vezes e eles falharam comigo. Eu achei que eles eram perfeitos. Eles não são perfeitos. E começa a haver uma morte psicológica daqueles entes que eram os entes que a gente mais acreditava. E naturalmente o arquétipo dominante vai mudando. E eu vou deixando de ser o inocente para ser o órfão. Por que eu perdi pai e mãe? Não, porque o pai e a mãe ideais que eu tinha idealizado morreram. Vamos lá, Yang, eu não estou pegando, não estou entendendo, calma, vai chegar em você. Eu estou contextualizando. Seja paciente. Vai chegar em você. Você vai entender. Você vai entender o inocente atuando na sua vida. Você vai entender o órfão atuando na sua vida. Você vai entender o guerreiro atuando na sua vida. Você vai entender o caridoso atuando na sua vida. Você vai entender. Chegue mais. Então, o pai e mãe ideais morreram. E eu estou órfão até fazer nascer na minha psique o pai e mãe reais, com os quais eu vou me relacionar para o resto da vida. Vamos lá. Passada essa etapa, então essa é a etapa de desconfiança, de não muita crença de que a coisa pode dar certo, de um caminho meio isolado, sozinho. Eu prefiro não confiar, eu prefiro não conviver, eu prefiro me isolar. E aí a gente vem para um outro arquétipo na sequência, que é o arquétipo do guerreiro. Vamos lá? Já não sou um pré-adolescente, já passei dessa fase de órfão, dessa briguinha com pai e com mãe, dessa disputa, e agora eu vou provar meu valor para o mundo externo, ou melhor dizendo, no mundo externo. Eu vou provar meu valor no mundo externo. Eu vou me provar para o mundo. Então, aí nasce o arquétipo do guerreiro, o que começa a defender o seu território no mundo externo. Então, já é aquele garoto, aquela garota, que já está se posicionando, já está se colocando de maneira mais ostensiva para o mundo externo. Ou não, quando isso não é feito da maneira correta. Mas eu estou falando quando é feito da maneira correta. No meu caso, por exemplo, não foi feito da maneira correta. Depois eu posso contar para vocês. E beleza, agora eu já me provei para o mundo. Aí é o momento que o garoto, a garota entra em competições, em disputas. E
brigas com colegas, contestação de professores, de diretores em escola, brigas dentro da família, mas não com pai, com mãe, mas assim com primo, com tia. Ou seja, é o guerreiro se testando nas batalhas da vida. E aí, depois de fazer isso, eu me testei como guerreiro. E agora, para onde vou? Agora eu vou para a etapa onde eu vejo que eu tenho valor, que eu tenho força, que eu consigo provar minha força, mas vejo que tem pessoas fracas que precisam da minha força. Seja qual for, seja o que for que eu chamo de minha força. Minha força pode ser a força da extroversão, pode ser a força física, pode ser a força do amor, que seja a minha força, mas eu já provei minha força e agora eu vejo que tem pessoas que carecem dessa força. E aí nasce o que? O caridoso. Essa é a jornada cronológica, não é a psicológica. Eu vou trazer a psicológica agora, então você que teve paciência e ficou, vai começar a perceber agora. O que é a jornada psicológica? Primeiro, pode ser que você tenha 60 anos e o arquétipo de inocente seja o mais forte em você. Pode ser que você tenha, sei lá, 40 anos e o arquétipo do guerreiro é o mais forte em você. Você ainda está querendo provar seu valor no mundo. Ou seja, não tem tanto a ver com idade. Eu faço um panorama de idade que fica mais claro a gente visualizar. Mais claro visualizar o que seria uma jornada natural do ser humano. Nasce inocente, se decepciona com pai, com mãe, começa a se achar meio isolado, não posso confiar nas pessoas, porque as pessoas que eu mais confiavam não são tão perfeitas. E aí se refaz e vai começar a querer provar seu valor no mundo, e depois provou seu valor no mundo, olha para o lado, para o outro, porque tem pessoas que precisam de mim e começa a ajudar. Esse é o processo natural. Aí depois vem os outros arquétipos que a gente vai falar nas próximas lives. Então, agora do ponto de vista da psique humana, do ponto de vista psicológico, como é que funciona o arquétipo em nós? Então, o inocente, o arquétipo do inocente é o arquétipo da confiança. É uma confiança. Eu confio que... Aí pode ser em vários vieses, tá? Mas assim, eu confio que a vida é boa, que vai dar tudo certo, que as pessoas são boas, que eu estou guardado, ou seja, eu tenho uma fé, digamos assim, usando esse termo de uma maneira mais genérica, eu tenho uma fé de que o bem é muito superior ao mal. É uma coisa linda esse arquétipo, é lindo, é lindo. Na verdade todos são isso, mas é bonito se ver uma pessoa inocente, com o arquétipo de inocente ativo. Mas, sempre tem um mas, se ele está mal direcionado, você começa a não ter o que você deveria ter, que é a qualidade do próximo arquétipo, do órfão, que é uma certa desconfiança do será que é mesmo? Será que é isso mesmo? Porque o arquétipo do inocente muitas vezes vai fazer com que a gente caia em golpes, seja enganado por pessoas, entre em relacionamentos que não são bacanas porque a gente acreditou. Sabe aquela coisa de... Pô, teve uma vez contaram uma história pra mim que foi bem interessante. Deixa eu ver se eu lembro dessa história, porque é bem um inocente mesmo. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver. Ah, pronto, lembrei a história. É bem um inocente assim, vivo na cabeça da mulher. A mulher tava desconfiada do homem. Se liga aí, essa história é legal. A mulher tava desconfiada do homem. E aí, o que ela fez? Ela foi na fatura do cartão de crédito dele, ele viajava muito a trabalho, e ela foi na fatura do cartão de crédito dele e olhou uma compra que ele fez quando ele estava em Recife.
E era uma farmácia. Um valor muito pequenininho. E ela desconfiou. Pelo horário, o valor pequeno, você já está desconfiando também, né? Você se ligou não, na malícia. Então, ela conseguiu ligar para a farmácia e conseguiu jogar um papo assim, fantástico, para descobrir o que foi comprado. E ela descobriu que foi um preservativo, que foi comprado, sei lá, vou chutar, 9h30 da noite, num dia que ele estaria trabalhando na cidade de Recife, longe de casa. Só que aí, você vai ver, a mulher é sagaz pra caramba pra fazer um negócio desse. Enganar o cara da farmácia, dizer que não sei o que comprou, e que não sei o que, clonaram o cartão, que ela quer saber se é comprar dela ou não. Jogou uma conversa lá qualquer. E aí, quando ela descobriu, foi conversar com o rapaz. Ó, eu descobri tal coisa. E o cara jogou um papo bobo e convenceu ela. Porque quando você está no arquétipo do inocente, você vê tudo. Mas uma parte tá tão viva assim de eu quero acreditar que ele é bom, que você acredita. Ou seja, o arquétipo, voltando, é para nos ajudar. É para a gente utilizar, não é para a gente ser utilizado. Nesse caso, ela está sendo utilizada por uma estrutura arquetípica de acreditar sempre que a vida é boa, que a vida é ótima, que as pessoas são boas e tal. Então é importante ativar essa malícia que vem no arquétipo posterior ao que a gente estava vendo agora, que é o inocente, que é o órfão. O órfão, em extremo, então ele acaba sendo o remédio contra a inocência, que é a pessoa desconfiada. E aí vamos lá, casais, eu adoro isso, casais. Você vai ver que casais é clássico isso. Tem um do casal que é o inocente, que acredita que tudo é lindo e maravilhoso, que as pessoas são boas. E tem outro do casal que é o desconfiado, que ainda fala assim, eita, você é bobo, viu? Acredita em todo mundo, né? Pra você, todo mundo agora é amigo. Todo mundo é uma pessoa de luz. Casal é ótimo, porque essa coisa dos opostos se atraem não é oposto do ponto de vista, mas é oposto desse ponto de vista de complementariedade. Complementariedade. Excelente pergunta, Alicia. Muito boa pergunta. Vamos desenvolver, eu vou chegar lá. Eu sei que você vai ficar até o final, eu sei que você não é daquelas que entra aqui, dá uma olhada e sai. Eu sei que você fica até o final, então no final eu vou responder a sua pergunta. Então, o órfão, falando do remédio contra o inocente, seria o órfão, que é a desconfiança. Só que agora trabalhando só o órfão. O órfão é um ser antissocial. Em extremo, ele é o antissocial. Ele não confia nas pessoas. Ele acha que todo mundo está sempre querendo passar a perna. Tem sempre um jogo de interesse por trás. Porque ele se aproximou de você. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que tinha isso bem ativo. Essa pessoa que eu conheci se relacionava com outra pessoa que todo mundo queria se aproximar. Então, o fulano lá, vamos lá, vou usar termos genéricos para não ficar, não expor ninguém, né? Mas Joana, vamos lá, Joana, que é minha amiga, tinha um marido chamado José. O marido de Joana, José, era super assediado por algo que ele tinha. O que aconteceu, que eu não sei se Joana já tinha, mas o que aconteceu, que quando eu conheci Joana, eu percebi de cara o arquétipo do órfão muito grande, principalmente em relação a
novos relacionamentos de amizade. Porque Joana sempre olhava alguém que se aproximava e pensava assim, será que essa pessoa está se aproximando de mim para conseguir algo de José, meu marido? E aí Joana fazia o quê? Ficava distante. Quando eu saquei isso em Joana, o que eu fiz? Eu nem falava o nome de José do lado de Joana. Porque eu percebi, no modus operandi, no modo de Joana agir, de que Joana não gostava de pessoas, odiava, tinha verdadeira ojeriza de pessoas que se aproximavam, que deve ser horrível mesmo, né? De pessoas que se aproximavam dela para conseguir benefício de José, para conseguir se aproximar de José. Então, quando eu percebi isso, eu nem citava o nome de José. E eu me relacionei super bem com Joana. E até hoje, quando eu encontro com Joana, não falo o nome de José. Eu pergunto, como é que tá a família? Pronto. José não tá no meio da família? Pronto. Joana vai me responder como tá José. Por quê? Nesse caso, eu não sei se Joana tem esse órfão ativado ou ficou ativado na relação. Porque quando ela começou a se relacionar com José, talvez, no início, o inocente estava assim, poxa, que legal, fulano me adora e tal. E daqui a pouco fulano falava assim, ô Joana, será que você consegue tal coisa de José para mim? E a Joana falava assim, essa pessoa não gosta, tá perguntando de José, nem conhece José direito. Daqui a pouco, 2, 3, 4, 5, e aí ele, opa! Aí a pessoa se toca, né? Opa! O interesse é em José, não é em mim. E aí ativou o órfão. Eu não sei, porque eu não conheço Joana antes de José. Eu só conheço Joana já com José, na relação com José. Então o órfão é essa pessoa que olha o mundo de maneira muito desconfiada. Olha as pessoas de maneira extremamente desconfiada. Tende a ser muito desconfiado, muito reservado, muito distante, muito, às vezes até solitário, prefere estar sozinho porque o ser humano não é legal, não é bom. Então, isso em extremo, obviamente, não vai ser positivo para você. Mas isso, em alguns momentos da sua vida, pode salvar a sua vida, inclusive. Literalmente salvar a sua vida. Ter uma certa desconfiança pode salvar a sua vida. O inocente pode te matar em muitos momentos da vida. Acreditar, meu Deus, que bom. Por exemplo, tem um exemplo aqui clássico. Pô, esse exemplo é ótimo. Não é tanto do inocente, mas é a falta do órfão. Olha como foi. 2 baianos, vocês devem lembrar dessa história. 2 baianos receberam uma proposta de um estrangeiro que estava aqui em Salvador. Eles queriam viajar e tal. E o estrangeiro falou: não, bora, vocês vão no meu barco, ó, leva o meu barco comigo, me ajuda aqui como marinheiro, e aí vocês fazem a viagem de graça e tal. E só precisam me ajudar como marinheiro aqui. E vão comigo e tal. Chegaram lá em Cabo Verde. Acho que foi em Cabo Verde, gente. Me lembro dessa história aí. Foram 2 baianos, jovens. Quando chegou em Cabo Verde, aportou, parou o barco. O barco estava cheio de droga, não sei se cocaína, não lembro o que foi. Muita cocaína. E eles foram condenados lá, ou estavam sendo investigados por tráfico internacional de drogas. Só que eles realmente entraram num barco, por acaso, de alguém que eles nunca viram na vida, para fazer uma viagem internacional de barco. Porque o cara falou, bora, vocês vão me ajudar e tal. Então, com o inocente muito ativo e o órfão desativado, o que vai acontecer? A pessoa fala, ah, que legal, que cara bacana, tem uma conversa boa, poxa, eu vou conhecer outro país, ah, o cara é estrangeiro, ainda vou conhecer coisas novas sobre ele, sobre o país dele, acho que vai ser interessante. E aí não vem o órfão e fala, rapaz, quem é esse cara? Por que ele está me oferecendo isso? E se algo acontecer? Percebe? Não tem essa malícia. Então precisamos ativar também, em determinados momentos, o órfão. E eu conheci uma pessoa que era a tia de um desses
garotos. Rapaz, foi um sofrimento na família. Graças a Deus eles voltaram. Tem uns 2 anos, eu acho que eles voltaram. Não, tem mais. Tem uns 4 anos que eles já voltaram para cá. Mas foi um sofrimento enorme. Ser preso num país, em outro país, e com uma prisão dessa de tráfico internacional de drogas, imagina. Vamos lá, guerreiro. Aí a gente já completou essa díade, essa relação desses dois arquétipos, o inocente e o órfão. Eles se complementam, percebe? Ou seja, os dois equilibrados, você tá lindo. Você tá sendo inocente quando tem que ser inocente, quando tá conhecendo coisas novas, quando tá vindo novas experiências, quando tá... E tá sendo órfão quando tem que ser órfão. Por exemplo, eu vou entrar numa sociedade. Pô, bicho, tem que ter um pouco de inocência, de acreditar que vai dar certo, de acreditar... Mas tem que ter um pouco de órfão também, de falar, velho, pô, esse cara tá massa comigo, é meu brother, meu amigo. Mas vamos fazer um contrato bem amarradinho aqui. Porque o contrato é para quando se e quando a coisa der errado. Se não der nada errado, tá tudo bem. O contrato nem é utilizado. Fica lá na gaveta. Mas se der errado, tá tudo amarrado. Aí é o órfão ativo no momento de início do processo. Guerreiro. Pessoal, e aí eu falei, lembra que eu falei? Eu falhei no guerreiro, no meu desenvolvimento do guerreiro. Na verdade, vou voltar. O meu desenvolvimento do órfão, o órfão foi um pouco tardio. Eu tive, relembrando aqui, meu órfão, talvez tenha sido lá já para os 14, 15 anos, quando já era para estar finalizando o desenvolvimento do guerreiro. Num desenvolvimento normal. E o que aconteceu é que meu guerreiro não ficou ativado nesse processo. Eu fui ativar meu guerreiro com 20 e poucos anos. Onde, fazendo o que, Yang? Artes marciais. De alguma maneira a vida me levou para fazer artes marciais, que me ajudou muito a ativar o guerreiro em mim. Quem é o guerreiro? E também tinha uma questão da timidez, que eu sempre falo, me atrasou muito, me atrapalhou muito a timidez. Demais. E quem é tímido vai ter dificuldade, porque o guerreiro é para fora. Né? O guerreiro você se posiciona para fora. É enfrentamento. O enfrentamento é a última etapa pós-timidez. Então você não é tímido, ok, mas você ser totalmente não tímido é você colocar o guerreiro para fora. Você enfrentar. Enfrentar é pior numa escala, é pior do que se expor. Então, eu tenho medo de me expor, nem me exponho. Aí eu começo a me expor, ok, já não sou talvez tímido, mas ser zero tímido e corajoso é o guerreiro. Pode, Lícia, não tem uma ordem natural, né? Assim, eu estou falando a ordem mais ou menos clássica de desenvolvimento, mas pode vir sim. Mas em geral, um processo mais, vou falar, um processo mais natural, não tenho mais o certo nem o errado, mas um processo mais natural é esse que eu estou falando. A criança inocente se decepciona com o pai e com a mãe porque está chegando na adolescência, vira um órfão, nesse sentido psicológico que eu já expliquei aqui, e aí, ok, agora ele vai enfrentar o mundo, a sociedade, se posicionar, e aí entram as competições juvenis, que são interessantes para desenvolver o guerreiro, etc. Então, por eu ser muito tímido, naquela época, o que aconteceu com o guerreiro? Não foi desenvolvido. Eu bloqueei esse guerreiro. Então, esse guerreiro ficou lá dentro. E é uma porcaria, bicho, porque o guerreiro é quem estabelece os limites da sua propriedade, velho. Forças Armadas, a gente costuma falar isso, pô, os caras não fazem nada, bicho, o cara fica ali, exército e tal, a gente tá gastando maior dinheiro para manter, mas é quem garante que um país vizinho não vai entrar. É o guerreiro. Então precisa ter o guerreiro, mesmo que ele não esteja guerreando, ele precisa estar ativo no mínimo para as pessoas perceberem. Eu costumo falar isso, um dia eu falei isso numa outra live, que não era esse o tema, acho que era expressão corporal, alguma coisa assim. Mas
tem a relação e vocês vão entender. Como o guerreiro funciona. Aqui eu vou falar uma crença minha, de algo que eu vivi e que eu acredito que foi por conta da minha atitude. Contextualizando, o que aconteceu? Eu fui passear com meu cachorro. A rua que eu passei com meu cachorro, primeiro que eu passei de manhã cedo com ele. E a rua que eu passeio já é uma rua pouco movimentada, de carro e de pessoas. Mas, como era domingo de manhã, é muito menos movimentado. E nesse dia eu saí e não lembro se eu passei por alguém a pé, mas com certeza eu não passei por ninguém de carro, não passou nenhum carro por mim. Mas acho que também a pé não passou ninguém. Tipo domingo, 6 horas da manhã, sabe? Já é muito vazio, 6, 7 horas. Já é muito vazio. E na minha rua, nessa rua que eu passei com ele, é mais vazio ainda. E tô eu andando com ele. Passa um carro. Passou um carro, beleza. Só passou um carro. Alguns metros para frente, esse carro parou. O carro passou, o carro parou. Até aí, nada de errado. Eu continuo com o meu cachorro, ele cheira muito, é cheirar de cá, cheira de lá e tal. Então a andada é meio lenta. Não é uma andada no ritmo normal. E o carro começou a dar ré. E claro que na minha cabeça veio um pouquinho do inocente de... pode ser só alguém para perguntar, né? Só que naquele momento, ter o guerreiro ativado fez toda a diferença. Porque juro para vocês, poderia ser qualquer coisa, viu, gente? Poderia ser qualquer coisa. Mas eu não esperei para ver o que seria. Eu ativei o guerreiro corporalmente falando. Então eu me posicionei de maneira como quem está esperando um ataque, digamos assim. E o cara foi dando ré. Era um cara, um homem só no carro. Foi dando ré. E eu me posicionei mesmo, assim. Como quem está esperando... pense num cara no início da luta de boxe, do octógono, sabe? Tá ali pronto para o início da batalha. Eu tava assim. E o olhar foi muito da perspectiva de... eu tô quase indo para a batalha. Eu juro para vocês. Esse cara deu ré, olhou, parou o carro e seguiu em frente. Eu não sei o que seria. Mas eu não quis esperar para ver. Me posicionei antes. Podia ser só um cara perguntando onde é tal prédio, se a rua tal é ali, ó. Podia. Mas, frente a todas as evidências ali, acho que teria menos chance de ser isso do que ser um assalto, por exemplo. E eu ter me posicionado de maneira diferente, eu tenho certeza que repeliu ou o cara que ia perguntar ou o cara que ia fazer algum mal para mim. Na verdade, ia fazer mal para mim mesmo, porque eu não tinha nada no bolso. Eu tinha minha chave e meu cachorro. Ou ia fazer algum mal com meu cachorro, algum mal comigo, porque ainda tem isso. A gente tem que ter o dinheiro do bandido. É uma maluquice, né? É uma maluquice. A gente tem que ter o dinheiro do bandido, o celular do bandido. Rapaz, a gente vive uma situação que a gente faz graça porque o brasileiro gosta de fazer graça, mas é vergonhosa. Né? Mas vamos lá, voltando. Ativar o guerreiro vai fazer com que você tenha, como esse momento que eu narrei aqui para vocês, um posicionamento. Eu não estou falando só de assalto. O guerreiro não é só para assalto. O guerreiro é quando você está numa festa de família, alguém faz uma gracinha que passou do limite e você fala, opa, ô fulano, tá bom. Ou seja, o guerreiro é nesses pequenos detalhes. Parece que é coisa da guerra, né? O guerreiro é posicionamento e defesa das suas fronteiras. O guerreiro mal ativado, pô, eu tô demorando hoje, hein? Ainda falta um. O guerreiro mal ativado é a pessoa que realmente começa a ficar muito belicosa. Tudo briga.
tudo quer brigar, briga quando não deveria brigar, fica ativo demais esse espírito de guerra, de batalha. E aí não funciona. Então a gente deve desenvolver, sim, defesa, mas a gente deve ter a paz como uma busca realmente. E eu falei até isso na live passada, acredito, que é uma frase de Platão que eu gosto muito, que ele diz assim: se queres a paz, prepara-te para a guerra. E é mal interpretado. Uma vez eu vi até um padre falando isso. Ah, não, na verdade, Platão estava errado. Se queres a paz, prepara-te para a paz. Não sei, velho. Eu não me vejo tendo que me preparar para a paz, não. A paz é um negócio tão bom, tão gostoso, que é só viver a paz. E o que Platão quis dizer, na minha percepção, aí, olha que massa isso aí, veio pra minha cabeça agora. Na minha humilde opinião, aí o cara fala, se enche tudo, né? Fala, na minha humilde opinião, pô, se a minha opinião é humilde, já é humilde, não precisa reforçar que é humilde, né? E comparado com Platão, é muito humilde mesmo, a opinião. Mas na minha opinião, o que Platão trouxe é que se você não sabe se posicionar, você está chamando a guerra e não a paz. Quando você sabe se posicionar, quando você tem um posicionamento, você está chamando paz. Vamos lá. Quais são os países que são invadidos, gente? São países que têm um forte armamento ou países que têm fraco armamento? É natural isso. Natural. O que vai ser invadido, claro que numa guerra mundial todo mundo vai entrar e todo mundo vai ficar uma confusão. Mas vamos lá, a Rússia invade a Ucrânia por quê? Porque a Ucrânia está fraca. A Ucrânia se fortaleceu depois por conta do apoio de vários países, etc., para se defender. Mas a Rússia olha a Ucrânia e fala: Ucrânia, vou entrar e invadir. Por que a Rússia não faz isso com os Estados Unidos? Por que a Rússia não faz isso com a França? Por que a Rússia não faz isso com a Alemanha? Por quê? Claro, tem questão, Yang, mas a guerra não é assim não, tem questões ali do território e tal. Ok, não estou entrando nesse mérito, mas por que a primeira invasão de um belicoso não é contra o forte, é contra o fraco? É sempre contra o fraco. Pode ver, eu estou falando de guerra, né? Guerra mundial, países. Pense na sua vida, veja uma roda, onde tem uma pessoa sendo abusada não no sentido de abuso psicológico, tá? Mas resenhada. Uma pessoa que é mais, que as pessoas pegam mais no pé, que fazem mais chacota. Veja como essa pessoa tá. Se em geral o início da chacota não é com as pessoas que cedem mais, são mais tranquilas e tal. Quem se posiciona mais tende a ter mais respeito. É natural. Então é importante demais que desenvolvamos o guerreiro em nós. A gente precisa desenvolver o guerreiro em nós. E falar, opa, até aqui vai, daqui para frente não. E aí a gente, opostamente ao guerreiro, tem que desenvolver um outro, que é o do caridoso. É de já não olhar o outro como inimigo, o outro ser humano como inimigo, mas olhar o outro ser humano também como um ser que precisa de proteção. E agora que eu desenvolvi o guerreiro, eu posso proteger. Eu já consigo proteger a mim, eu consigo proteger o outro. Eu consigo prover para mim, eu consigo prover para o outro. Eu consigo sustentar a mim, eu consigo sustentar o outro. Eu consigo suportar a mim, eu consigo suportar o outro. Então, aí eu começo a desenvolver o caridoso. E a Elícia perguntou da ordem, né? Se poderia ser investida a ordem. Mas percebe que nessa ordem fica muito mais natural? Porque se o caridoso vem antes do guerreiro, o que vai acontecer? Eu vou dar mais do que deveria porque eu não sei me posicionar.
caridoso vem antes, aí o guerreiro vem depois, aí eu não vou saber. Aí eu tenho dificuldade de dizer não. Aí eu cedo demais. E o caridoso é fantástico. Sem caridade, não é uma sociedade bacana. Toda sociedade boa, bacana. E sociedade que eu falo não é macro sociedade, às vezes, sei lá, uma comunidade é feita com caridade, com vínculos afetivos, amorosos. É você olhar o outro ser humano como um irmão. E isso é maravilhoso porque lá em Mateus, na Bíblia, logo no início, me perdoe, eu não lembro o capítulo, mas acho que no capítulo 2, 3, sei lá, 5 talvez, tem o Sermão do Monte. E uma das coisas que tem lá, no Sermão do Monte, é Jesus ensinando o Pai Nosso. E olha que maravilhoso. Olha o nome da oração e olha como começa a oração. Pai Nosso. Você já está dizendo de cara duas coisas aí. Há um Pai. E se Ele é nosso, é porque eu sou irmão. É porque todo mundo que eu olho aqui, que encara esse cara como pai, é um irmão. É muito louco isso, né? Quando você começa a ver realmente a humanidade como uma fraternidade universal, a chave muda. Porque você não fica 100% bem se um irmão seu não está bem. Você não fica legal. E aí a caridade é muito bom nesse aspecto. Que dá vida, dá coração para a nossa comunidade, nossa convivência. 5 mesmo? Pô, Lícia. E aí eu falei, não sei se é 3, 4 ou 5. Aí pronto, isso tem 1, 2, 3. Tinha quase certeza que era 5, mas... Joguei 3, 4, 5. 5 ao 7, né? O Pai Nosso eu acho que é bem no início. Se eu não me engano, é no... Se eu não me engano, posso estar equivocado. É no 5 mesmo. Mas depois os universitários me ajudam. Então... importante a gente ter esse caridoso, mas que ele não seja realmente equivocadamente utilizado. Que eu possa trazer o caridoso na hora que realmente eu vejo que o outro precisa de ajuda. Porque muitas vezes as pessoas se utilizam de pessoas caridosas para pedir o que não precisam pedir, só porque sabem que vão receber. E aí isso é abusar. Abusar. Deixa eu ver sua pergunta aqui, Lícia, para a gente ir fechando aqui. O guerreiro pode vir diante do órfão? Diz que sim, mas que não é um desenvolvimento tão natural. E você tinha falado outra coisa aqui, que eu falei, depois eu respondo. Deixa eu ver. Como sair de um arquétipo para outro. Muito legal. Vamos lá. Primeiro entendendo que, na verdade, a gente não está num arquétipo e não está no outro, né? Eu estava falando do ponto de vista cronológico, que fica mais claro ali. A criança, depois o adolescente, o pré-adolescente, o adolescente, aí já o cara no início da vida adulta, sei lá, no final da adolescência. Mas a gente não está num arquétipo no outro. Tem arquétipos mais fortes em nós e menos fortes, e isso também é variável ao longo da vida. O que a gente não pode ser é refém de uma energia arquetípica. A gente tem que utilizar a energia arquetípica no momento específico que ela pede aquele uso nosso. Conhecendo coisas novas. Poxa, inocência e órfão, os dois juntos. Acreditar que vai dar certo. Eu vou fazer uma viagem. Pô, massa ser inocente, né? Querer conhecer os lugares. Mas tem que ter um pouco de órfão também, um desconfiado de, pô, ó, guarda a carteira e tal. Pra viagem maravilhosa não ficar horrível. Roubaram o seu passaporte no exterior junto com, sei lá, 300 euros e aí você vai perder alguns dias de viagem para poder regularizar, pegar documento, não sei o quê.
Por quê? Porque achou que o mundo era lindo, que na Europa ninguém rouba, é uma coisa maravilhosa, cheio de batedor de carteira lá. Então não pode. E é exatamente isso, Lisa. A gente vai viver de acordo com o que é melhor dos mundos. A gente não ficar escravo de uma característica, para sair do termo arquétipo, de uma característica. Porque todo mundo me acha bonzinho. Se eu agir assim, ok, mas você é o que é. Você não tem que ser isso ou aquilo. Você é o que é. E não ser porque os outros... esse é o momento que as pessoas esperavam que eu me posicionasse. Não, é o que é. É muito difícil que a gente vai ficando escravo das nossas máscaras. A gente vai criando máscaras por conta de posturas e daqui a pouco as pessoas que convivem com a gente esperam uma determinada postura, sendo que não necessariamente seria a melhor postura, seria a melhor ação naquele momento. Então, podemos e devemos ter uma visão mais clara acerca dos comportamentos arquetípicos, das energias arquetípicas, e agir de acordo com esses comportamentos, com essas energias, no momento que elas forem necessárias. Usar elas a nosso favor. Quando tiver que ser guerreiro, quando tiver que ser caridoso, quando tiver que ser órfão, ser desconfiado, utilizar o órfão, quando tiver que ser inocente, acreditar na vida, acreditar. Então, eu tenho que usar a energia arquetípica a meu favor e não ser escravo dela. E às vezes a gente fica escravo dela. Poxa, você é tão bom, você acredita em todo mundo. Aí eu acho que isso é elogio. Tem que ser sempre isso. Rapaz, eu gosto de você, sabe por quê? Você é um cara que sempre percebe que é uma malícia e é meio desconfiado e foge de coisas. Velho, como eu sou legal. Rapaz, eu gosto de você, bicho. Você é o cara que briga mesmo. Quando tem que brigar pelas coisas, briga mesmo. Sou brigão, sou o cara. Eu gosto de você, você ajuda todo mundo. Puxa, que lindo isso em você. Como eu sou uma pessoa boa. E aí pronto, a gente vai ficando escravo do que as pessoas acham de nós. De uma postura que a gente viveu e que num determinado momento fazia sentido, no outro dia não vai fazer. No outro a gente tem que virar a chave e já ser outra pessoa. Tem, por exemplo, o Ricardo Eletro, lembra, né? Ele é Ricardo Eletro da loja Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro. Ele era o cara das vendas. Hoje ele dá um treinamento. Ele saiu da Ricardo Eletro, não sei o que e tal. E hoje ele dá um treinamento na área de empreendedor, para empresário, gestão, essas coisas. Ele tem que ativar agora outros arquétipos. Não é mais o guerreiro. Ele não está ali no palco vendendo. Entra de vez em quando o guerreiro como orador. O orador precisa de um guerreiro. Mas o orador cabe muito mais o arquétipo do sábio, o orador que quer fazer uma graça, talvez o arquétipo do bobo, o arquétipo da transformação do mago. Ele tem que se entender também como um gestor em alguns momentos, que está meio confuso, ele vai gerenciar, ele é o governante. Mas não cabe mais ele ser guerreiro. Venda. O cara fica... Então, saber fazer essa transição arquetípica em diversos arquétipos é a sabedoria. Hoje a gente estivemos focados aqui nesses 4 primeiros arquétipos: inocente, órfão, guerreiro e caridoso. Semana que vem a gente tem os 4 da sequência. Deixa eu ver se eu lembro a sequência certinha. Que é o caridoso, aí vem o explorador, o amante, criador e destruidor, é isso aí, Yang? Destruidor e criador. Exatamente. Explorador, amante, destruidor e criador. Então, semana que vem continuamos com nossa jornada arquetípica
Espero que você tenha gostado dessa nossa noite. Desejo que vocês tenham uma excelente noite. Um beijo no coração de vocês e até mais, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Até segunda-feira que vem, às 20h20.